A lei do 3 na pandemia. A nossa cultura vive a lógica do dualismo, da polarização, da separatividade, a lógica dos opostos, o certo e o errado, o bem e o mal. O dualismo gera tensão e destruição, exclusão, ou. O dualismo é uma visão simplista da realidade, infantil. Conta-se que o grande Luís Gonzaga, uma noite, numa pizzaria com a sua turma, depois de um show, foi abordado por um rapaz pedindo esmola. E o rei do Baião falou para o jovem: "Você não tem vergonha? Um rapaz tão jovem, cheio de saúde, pedindo esmola? É melhor pedir que roubar, né, doutor?" Respondeu o rapaz. E o Gonzagão falou assim: "E você só conhece essas duas opções? Existe a lei do 3. A lei do 3, desde os antigos povos sumérios, há 4.500 anos, é a lei que nos ajuda a entender a dinâmica da vida, a lei que explica o equilíbrio, a sustentabilidade e a permanência de tudo o que existe. Dizem os textos sagrados da tradição judaico-cristã: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Quantos elementos temos? A nossa cultura tem logo a tendência de responder 2, o céu e a terra. E aí entra o dualismo, a comparação, a separatividade. O céu é bom, a terra é má. Mas esquecemos que existe um terceiro elemento: Deus. O Deus que criou o céu e o Deus que criou a terra. Deus é o terceiro elemento do triângulo da vida, e se Deus criou o céu é bom, e se Deus criou a terra é boa. A mesma coisa com a luz e as trevas, a mesma coisa com a vida. A lei do 3 nos ensina a entender a vida em todas as suas dinâmicas. Em tudo nós vemos a lei do 3. Quando olhamos além do simplismo, na eletricidade, positivo, negativo e neutro; na filosofia, tese, antítese, síntese; na psicologia, ego, superego, id; na física atômica, elétrons, prótons e nêutrons; nas tradições religiosas, Pai, Filho e Espírito Santo, na tradição cristã, ou Shiva, Vishnu e Brahma, na tradição do hinduísmo. Gurdjieff dizia: afirma, nega, reconcilia. E Rumi, o poeta místico do islamismo do século XII, dizia: para além do certo e do errado, existe um campo sagrado. Para além do certo e do errado, existe um campo sagrado. Nós estamos vivendo o dualismo puro. Faz tempo que a nossa sociedade vem polarizada em termos sociais e políticos, e esta polarização se agrava agora nestes tempos de pandemia. Mas a lei do 3 nos convida a ir mais além, nos convida a um olhar a partir do campo sagrado, do terceiro ponto. A discussão hoje anda à volta do dualismo: ficar em casa ou voltar ao trabalho, a economia ou a saúde. Estamos de novo na polarização, no simplismo infantil. E vamos encontrar reações acaloradas de um lado e de outro, porque o dualismo gera isso mesmo. Primeiro, não podemos cair na tentação desumana de colocar a polarização entre a vida
e a economia, a vida e a produção, porque a vida é o terceiro ponto, a vida é o campo sagrado que está acima dos outros dois elementos e que lhes dá sentido. Podemos então desenhar o triângulo. De um lado, o ficar em casa, do outro lado, o voltar ao trabalho, e do outro lado, a vida. De um lado, a saúde, do outro lado, a economia, e do outro, a vida. A vida é o campo sagrado, inesquecível, imprescindível e inalienável. É esse ponto que dá sentido aos outros dois. É a partir dele que podemos sair da lógica dos opostos, da polarização, do dualismo simplista, da separatividade, e poderemos chegar à reconciliação, ao equilíbrio, à sustentabilidade e à harmonia. E a partir desse terceiro ponto, a partir do olhar sagrado do terceiro ponto, que sempre tem que ser a vida, olhamos para os outros dois em busca de sentido e de caminhos de reconciliação. E daqui, deste ponto, entram, a meu ver, duas forças importantes que não podem ser omitidas, nem podem se omitir. Por um lado, a autorresponsabilidade e a solidariedade das pessoas e das instituições. E por outro lado, o dever dos governos, do Estado, dos poderes públicos. É papel do Estado em todas as suas instâncias, sobretudo nesta situação de emergência, olhar para a saúde e olhar para a economia. Proteger o indivíduo e as instituições e garantir as condições de sobrevivência através de medidas de proteção social dos mais vulneráveis, para que eles possam ficar em casa e, conforme as orientações das autoridades mundiais de saúde, possam se proteger da contaminação e possam proteger os outros da transmissão do vírus. E é também papel do Estado implementar medidas necessárias de proteção e apoio econômico às empresas e às instituições para garantir a sua sobrevivência financeira e para garantir a capacidade delas continuarem proporcionando empregos. E aqui, ao lado do Estado, a partir deste olhar do terceiro ponto, deste ponto sagrado, precisamos colocar mais do que nunca o papel da autorresponsabilidade e da solidariedade. Pessoas e instituições, empresários e tantas pessoas anónimas de diversas formas, em milhares e milhares de iniciativas, podemos, devemos, já estamos fazendo e precisamos continuar fazendo cada vez mais o melhor ao nosso alcance para apoiar os outros dois pontos do triângulo, para sairmos do dualismo e da polarização e para caminharmos juntos no horizonte do equilíbrio, da reconciliação dos opostos, da harmonia, da sustentabilidade da vida. Não existem só duas opções: ficar em casa ou voltar ao trabalho, saúde
ou economia. Existe a vida em primeiro lugar, e a partir desse lugar sagrado existe o dever do Estado nas suas diversas instâncias, e existe a solidariedade das pessoas e das instituições. Estas não são mais questões ideológicas ou religiosas, são questões humanitárias, são questões de sobrevivência, são questões de consciência, de responsabilidade, de bom senso, de compromisso com a vida. Somos todos juntos. Ou sairemos juntos disto, ou não sairemos. Pense nisso. Procure fazer a sua leitura da realidade à luz da lei do 3 e perceber os dualismos e as terceiras forças. Procure olhar também para dentro de você e perceba os seus dualismos internos e perceba também as terceiras forças que você pode descobrir agora.